Amados amigos, eis-nos aqui novamente a te convidar a compartilhar conosco deste momento do Evangelho, rogando a Jesus que Ele possa nos amparar, trazendo a todos nós as suas vibrações, para que tenhamos um dia de serenidade, de confiança e, acima de tudo, com muita lealdade aos ensinamentos que o Senhor tem nos ensinado. Nós vamos hoje falar sobre os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àqueles que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhum e nem outra coisa, pois que deles retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser retirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando entende e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre eles recairão as faltas que estes cometem. Os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude, que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim, como pergunta o rico, que fizestes da riqueza, que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade do teu derredor? Também Deus inquirirá aquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizestes dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultastes? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fizeste forte e confiei-te os que eram fracos, para que eu os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. O superior que se acha compenetrado às palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que eles estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem à vista de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele, então, será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exerce a autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior ao seu lado também os tem, e não menos sagrado. Se for espírita, sua consciência, ainda mais imperiosa, lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los nem mesmo quando seu chefe deixa de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as dos outros.
Elevemos o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao nosso Mestre que possa nos amparar, trazendo aos nossos pensamentos a harmonia, a compreensão, para que possamos estar despertos para estas verdades. E assim, Jesus, na certeza amiga do amparo, do bem-estar que proporciona a todos nós, é que nós iniciamos o Evangelho desta manhã, rogando a Eurípedes com toda essa equipe generosa que possa envolver os pensamentos de todos os nossos irmãos, que eles sintam-se aconchegados no coração deste nobre e querido irmão. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, estamos diante de um momento bastante interessante que o Evangelho nos traz, e aí nós vamos ver quanto o Evangelho tem a sua atualidade, quando ele nos traz essa questão, os superiores e os inferiores. Em que momento eu sinto que sou superior a outro? Porque todas as vezes que nós sentimos que nós somos superiores a outro, e cairmos numa reflexão verdadeira, com bastante coerência, nós vamos perceber que há sempre alguém acima de nós. Há sempre um superior. Portanto, nós ainda não conquistamos esse nível de superioridade para que nós possamos diminuir ou menosprezar os outros. Então, a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação que terá de prestar conta àquele que se acha dela investido. Então, se eu trouxe se eu conquistei alguma autoridade, se eu sou uma autoridade, seja no âmbito que for, eu preciso saber de que forma eu estou conduzindo essa autoridade. De que forma eu estou lidando com ela em relação ao outro, justamente quando eu olho que cada um de nós temos o nosso direito de respeitar o próximo. Não é que nós vamos ter um poder superior e que vamos achar que esse poder eu posso mandar, menosprezar. Então, isso é um grande engano nosso. E o Evangelho nos mostra que não julgueis que ele seja a ela conferido para lhe proporcionar um vão prazer de mandar. Tem tanta gente, né, que ocupa algum cargo, ele manda. A gente pode ver isso no próprio lar. Uma mãe que acha que ela é superior aos filhos, ela manda nos filhos, ela exige, ela cobra, sendo que o nosso papel é muito diferente do que isso. Nossa autoridade tem que ser moral. E a nossa autoridade, ela tem que ser compassiva com aqueles que estão conosco. Então, se nós temos alguma superioridade ou algum pensamento que nos eleva, precisamos saber se nós temos também as nossas atitudes compatíveis com isso. Por quê? Porque em todos nós ainda estão as tendências inferiores. Então, é por isso que nós precisamos procurar subtrair cada dia essas tendências que são superiores em nós, inferiores a nós, para que nós possamos conquistar o governo de nós mesmos, do nosso próprio pensamento. Então, quando Jesus nos traz essa questão, ele deixa um exemplo muito grande quando ele nos diz: é preciso que eu diminua para que o outro cresça. Então, isso nós mostramos que quem é que foi que teve maior superioridade moral do que Jesus? Em momento algum, ele mandou, em momento algum, ele cobrou, em momento algum, ele julgou.
Então, nós observamos que nossa superioridade ainda é uma situação alocada na vaidade. E nós, enquanto espíritos, precisamos saber que hoje nós estamos numa posição, mas amanhã podemos tudo perder. Então, quando o Evangelho nos diz assim, a ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, porque não me pertence mesmo. Tudo o que eu estou fazendo aqui na Terra é uma oportunidade. Se eu vou ter a oportunidade de conquistar uma autoridade ou um estado de superioridade por algum motivo, eu preciso pensar que isso é temporário. E às vezes não é aquilo que o espírito necessita. E aí nós vamos ver quando Deus confere autoridade para nós, mas ele nos confere a título de missão. E será que eu estou cumprindo a missão? Ou então de uma prova, quando nós vamos mostrar a nossa condição moral diante da luta que nós temos que enfrentar e que nós vamos passar essa luta sem nenhum julgamento, mas essencialmente com a renúncia. Então, nós vamos ver quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo. Então, isso que é o problema. Esse aí que é a chave da situação. Que exemplo eu dou? Qual é a minha postura? De que forma eles me olham? Que superioridade é esta? Porque entre aqueles que eu relaciono, deve ter alguém muito mais superior moralmente do que eu, com conhecimentos que o eleva, mas eles passam por subordinados até mesmo para nos ensinar. E outras vezes nós encontramos aqueles que são irmãos que estão na ponta dos cargos, na autoridade, na superioridade, eles carregam consigo tantos vícios, tantos arrastamentos, e que não consegue passar para nós o melhor exemplo. Então, ainda ele traduz para nós maus exemplos, e nós vamos perguntar como é que nós vamos conduzir isto, como é que nós vamos administrar isso em nossa vida. Então, todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena. E qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Ninguém tem a missão de se voltar para o mal. Ninguém tem a missão de desrespeitar o outro. E quando nós falseamos esse princípio, nós estamos caminhando para falir aquilo que nos foi concedido. E aí, quando o Evangelho nos disse: que fizestes da riqueza que nas tuas mãos deverá ser o manancial, a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus requerirá aquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizestes dessa autoridade? Que males evitastes? Ora, se nós temos uma pessoa enferma e se nós temos condições para auxiliá-la, nós podemos evitar uma consequência maior de uma enfermidade que está começando. Nós podemos pegar uma criança, colocá-la na escola, para que ela eduque o seu pensamento e ela possa livrar daqueles vícios que outrora deixaram registro dentro deles. E aí nós vamos ver que progresso nós estamos realizando. Deus pode nos perguntar isto. Se te dei subordinados, não foi para que os fizessem escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fizestes forte e confiei-te os que eram fracos, para que o amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. Tudo na vida tem uma finalidade, meus amigos.
E essa finalidade, ela precisa estar de uma forma bastante reflexiva em nossa vida. O que eu posso fazer por aqueles que estão comigo? Quem é o escravo? Muitas vezes sou eu, com toda a minha autoridade, com tudo aquilo que acho que sou, eu sou escravo do meu poder, eu sou escravo do meu dinheiro, eu sou escravo das minhas relações, mas isto pesa e isto mostra quanto somos pequenos diante das leis de Deus. Porque todos nós que achamos que somos superiores, olhemos para Jesus e veja como Ele nos conduz, como Ele nos orienta. E é por isso que Ele nos trouxe, através do advento do Espírito de verdade, o que o Espiritismo tem nos ensinado: a respeitar o nosso próximo, a amar uns aos outros como irmãos. Então nós perguntamos se o superior tem deveres a cumprir, aqueles que estão numa posição inferior também têm. Todos nós podemos ensinar uns aos outros, e se for espírita, é preciso que a nossa consciência esteja alinhada com tudo aquilo que a verdade vem nos ensinar. Nós sabemos que em momento algum eu tenho direito de tratar mal o meu irmão. Então, muitas vezes nós achamos pessoas superiores que nós vamos tratar o mal com o mal, humilhando, menosprezando. E não é isso, queridos irmãos. É por isso que no mundo espiritual, nas zonas inferiores ou nas regiões inferiores, e o que são essas regiões? São onde estão estes espíritos que criaram pelo seu ambiente espiritual, pelo seu pensamento, estados de grande inferioridade, onde eles se continuam cegos, onde eles insistem em pedir que os espíritos, aqueles que estavam numa posição diferente deles, como Lázaro e o rico, que ele fosse lá lamber as feridas dele enquanto ele era superior. No mundo espiritual, ele pede ao mensageiro divino, a que ele chama de Abraão, para que enviasse Lázaro para molhar a sua boca. As situações aqui na Terra, elas são muito diferentes das situações divinas. O Espiritismo nos ensina a resignar, como constituindo tudo isso que nós estamos falando como uma prova para que ele cresça e ele desenvolva dentro de si a humildade. E a humildade é que nos dá o nosso adiantamento moral. A crença que nós abraçamos na doutrina espírita nos orienta que nós devemos sempre respeitar aqueles que nos conduzem e aqueles que estão subordinados a nós. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações. Claro, olha como eu trato, como eu respeito o outro, de que forma posso contribuir. Hoje eu estou numa posição, amanhã eu posso estar em outra. Que obrigação ele tem para comigo ou que eu tenho para com ele? E é no trabalho que nós vamos ver, né? Que cada um de nós podemos ter olhos de ver quanto isso dói naqueles que muitas vezes conquista apenas um degrau a mais numa chefia e ele se torna superior. Deixa de ter aquele olhar de companheirismo antes para ter outro olhar de superioridade. Então, é muito importante que cada um pense que ninguém está isento de responder pelos os seus atos. E assim, Jesus, nós te pedimos
Que nos ajude, Senhor, a perceber essas grandes diferenças no dia a dia na nossa vida. Lembrando dos seus ensinamentos, todos nós somos irmãos diante de Deus. E nesta oportunidade feliz, nós nos recuamos diante de tudo aquilo que nós muitas vezes pretendemos para rogar humildemente aos espíritos amigos e bons que nos auxilia com passe. Eles que tudo têm a nos dar, a nos oferecer. Ajude-nos, Jesus, para que a bênção de cada dia possa nos sustentar, nos fortalecer nas ideias nobres do seu Evangelho. Fluidificai as nossas águas, Senhor. E nesse momento que rogamos com muito amor, procurando compreender as oportunidades que a vida tem nos concedido, ajude-nos a estender as mãos para aqueles que estão caminhando conosco. Ajude-nos, Jesus, a compreender as suas dificuldades e jamais queremos ofender quem quer que seja. Agradecemos a Deus, nosso Pai, deixando o abraço amigo no coração de nossos irmãos do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus.